gigante, pastor, que se levanta, o que se opõe contra a nossa vida. Eu quero que os irmãos orem a Deus, façam parte desse departamento. Amém? Nós vamos estar com esse departamento louvando a Deus. Nós vamos estar orando junto. Amém, irmãos? Amém. Já vou antecipar aqui, aqueles que não participar da oração, não participam do conjunto do grupo de varões. Aleluia. Amém, irmãos? Porque eu não vou carregar um peso nas costas sozinho. Amém? Amém. De forma nenhuma. Né? O crente tem que aprender a orar, o crente tem que aprender a caminhar, o crente tem que aprender a buscar a Deus. Aleluia. Jesus, ele disse na sua palavra: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Se eu beber água, não mata a tua sede. Então você precisa ir até Jesus e beber água. Diz a Bíblia assim, capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, versículo 9: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Amém. Somente esse versículo da palavra de Deus se acende, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, irmãos, antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, a nos trazer aos irmãos acerca da palavra graça. Quantas palavras que são mencionadas na igreja, que as pessoas sequer sabem, aleluia, qual é o significado dessas palavras. Uma certa feita, no início da nossa caminhada, um certo homem de Deus, ao pregar a palavra de Deus, e no momento em que ele começou a pronunciar a Bíblia Sagrada, ele liberou um versículo para a igreja, dizendo: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando eu ouvi aquela palavra, horrenda coisa, quando eu estava iniciando a obra do Senhor, eu não sabia, eu não tinha o entendimento do que significava esta palavra por nome de horrenda. E também não houve ali uma explicação. Isso fez com que eu procurasse uma livraria evangélica e adquirisse uma pequena enciclopédia bíblica para saber qual era o significado daquela palavra horrenda. E quando eu peguei aquela enciclopédia e abri, que eu cheguei nesta palavra, esse versículo dizer: horrível coisa, ou seja, coisa ruim é cair nas mãos do Deus vivo. E a partir daí eu comecei a ter uma preocupação em explicar para a igreja quais seriam os significados das palavras. E quando nós olhamos para a palavra graça, a palavra graça, ela significa favor imerecido, ou seja, algo que nós não merecíamos, mas que mesmo assim Deus, pela sua misericórdia, fez para com o teu povo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos aqui um homem que já estava orando ao Senhor, um homem que Deus o escolheu para dar a eles profundas revelações acerca da glória de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que para que ele não viesse se exaltar devido às revelações que Deus lhe dera, o próprio Deus lhe colocou um espinho na carne, o qual é um mistério escondido dentro da Bíblia, que eu não sei, você não sabe, a igreja não sabe, e eu acredito que jamais homem algum ficará sabendo qual era exclusivamente o espinho que havia sido colocado na carne de Paulo. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que devido a esta situação que Paulo vivia, devido a esse espinho, a Bíblia diz que pessoas se levantavam, se esbofeteavam ao apóstolo Paulo com palavra. E eu comecei a meditar, irmãos, quando se fala acerca de espinho, nós entendemos que 90% no mínimo, quando se fala de espinho, se fala de enfermidade. E muitas pessoas chegaram a uma dedução, porém não conseguiram provar, que às vezes o apóstolo Paulo teria um problema na sua visão, devido ao clarão, o resplendor de Deus, o qual deparou-se com ele a caminho de Damasco. Aonde as pessoas tiram essa conclusão, pastor? É porque uma certa feita o povo se aproxima, e ao amar o apóstolo Paulo, ao ver a situação de
de Paulo, isso é Paulo, Paulo. Se nós pudéssemos, arrancaríamos os nossos próprios olhos e lhe daria. Então chegaram-se à conclusão que o apóstolo Paulo tinha um problema na sua visão. Mas oxalá se tivesse alguém que se levantara e diz: escute, você não é servo de Deus, você não apregou que o teu Deus é grande, que o teu Deus é vivo, que o teu Deus é poderoso. Então por que é que você vive então esta situação? Quantos crentes nos dias de hoje que está vivendo esta situação? Está na prova, alguém se levanta e começa a escute, aonde é que está o teu Deus? Aonde é que está o poder desse Deus que você serve? Vocês não pregam que Deus cura, porque é então que você está enfermo. Vocês não pregam que Deus abre as portas, porque é então que você está com as portas fechadas. Vocês não pregam que Deus é alegria, porque é então que você vive com essa tristeza no coração e começa a usar a tua situação para tentar colocar dúvida no seu coração acerca do Deus que você está servindo. Aleluia! Deixa eu conhecer aqui os crentes que mesmo debaixo de prova, mesmo debaixo de perseguição, ainda acredita que o Deus que você está servindo continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez e faz e continuará fazendo. Glória a Deus! Aonde é que está o teu Deus, Paulo? Para que te deixar de situação? Isso incomodou o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz aqui que o próprio Paulo escreveu com o seu próprio punho, dizendo: ó, para que eu não viesse me ensoberbecer devido às revelações que me foram dadas pelo Senhor, foi-me colocado o espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. E por causa disso 3 vezes eu orei ao Senhor para que Deus retirasse de mim esse espinho na carne. Porém Deus se aproxima, ele diz: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Eu não sei se você já percebeu que é naquele dia que você passa por mais provação, é naquele dia que você enfrenta a maior luta da sua vida, é naquele dia que parece que nada deu certo, parece que tudo que você tentou fazer, você não conseguiu executar. É naquele dia que você chega na igreja e o Senhor te enche de autoridade, de poder, e o Senhor te traz revelações, aleluia, do céu, e você prega com ousadia, você adora com ousadia. Sabe por quê? Porque é nesta hora que nós não estamos se apegando à nossa própria capacidade. É aí que vem a palavra de Deus que diz: maldito é o homem que confia no homem. Aleluia! Uma certa feita alguém chegou: pastor, aleluia, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Eu disse: irmão, qual é a tua interpretação dentro desse versículo bíblico? Ele disse: pastor, é o seguinte, pelo que eu entendo, eu não posso confiar em ninguém. Eu disse: meu querido, você está errado. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, que deposita sua própria força em si mesmo, mas bem-aventurado é aquele que deposita sua confiança no Senhor. Escute, meu querido irmão, se você tem nesta noite aqui, eu como homem de Deus, eu quero que você levante a sua mão. Se eu posso contar com a sua confiança, deixa eu profetizar que Deus vai fazer coisa grande na sua vida. E mesmo debaixo dessa prova, Deus manda te dizer: a graça dele te basta. Aleluia, Deus! A graça de Deus é tão importante na vida do crente, que a Bíblia diz, irmãos, que por mais que eu faça a obra de Deus, por mais que eu corra em prol da obra de Deus, por mais que eu execute a obra de Deus, a Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, para que eu não venha chegar no missionário e falar: olha, eu trabalhei para Jesus, eu fiz a obra do Senhor, por isso que eu estou salvo. A Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, mas sim pela graça. E isso não é vosso, é dom de Deus. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, olha como Deus trabalha em prol daquilo que nós
Bíblia fala que muitas vezes, irmãos, as pessoas precisavam ter sabedoria. E quando se fala acerca das coisas de Deus, a Bíblia fala: se nós tivermos falta de sabedoria, que nós temos que pedir a Deus que nos dá gratuitamente e não nos lance em rosto. Aleluia. Isso se chama graça, favor imerecido. Aleluia. Qual é o intuito de um enfermo quando ele dobra o seu joelho e vai falar com Deus? Qual é a resposta que ele está esperando de Deus? Uma resposta positiva. É aquela resposta que Deus chega e fala: olha, eu ouvi a tua oração e vim para curar a sua enfermidade. É assim. Quando Paulo orava a Deus acerca desse espinho, Paulo, irmãos, ele estava esperando que Deus solucionasse o seu problema. Paulo aguardava que Deus retirasse esse espinho, livrasse ele dessa situação, afastasse os mensageiros de Satanás da vida dele, as pessoas que se levantaram. Só que quando Deus se apresenta, Deus trouxe uma resposta totalmente inversa daquilo que Paulo esperava. Ao invés de Deus falar: Paulo, a partir de hoje você não terá mais esse espinho na carne. A partir de hoje não terá mais mensageiros de Satanás para ficarem te apontando, ficarem te acusando. Mas não, irmãos, Deus ali ele trouxe uma solução diferente. Deus ali ele trouxe um alimento espiritual. Deus ali trouxe uma palavra do trono, dizendo: Paulo, independente de qual seja a situação que você está vivendo, independente de qual seja o tamanho da sua diversidade, aleluia, a minha graça é suficiente para você suportar as aflições do dia a dia. A minha graça é suficiente para você dar continuidade na tua trajetória. Eu gostaria que a igreja entendesse, irmãos, mas que se nós estivermos debaixo da graça de Deus, ou seja, Deus vai estar sempre fazendo, realizando algo, que se nós for analisar os nossos méritos, se nós for analisar a nossa vida, os nossos feitos, nós não merecemos nada de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é perfeito e nós somos ao inverso. Nós somos cheios de defeito. Porque Deus ele é santo e nós somos pecadores, irmãos. Porque Deus é justo e muitas vezes nós praticamos a injustiça. Aleluia. Porque Deus é amor, diz a Bíblia. E muitas vezes nós não amamos, falamos de amor. Falamos. Deus. Mas muitas vezes nós não amamos como se deve amar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o amor tudo crê. Aleluia. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. Paulo, irmãos, ele escreveu no capítulo 13 de Coríntios, aleluia, que mesmo que nós falassem a língua dos homens e dos anjos, aleluia, mesmo que nós adquiríssemos a capacidade de falar em todos os idiomas que existem na terra, aleluia, mesmo que nós adquiríssemos o poder de profetizar as coisas acontecer imediatamente, se nós não tivéssemos amor, para nada isso serviria. Seria simplesmente como metal que tinha. Seria simplesmente como palavras lançadas no vento. E agora eu vejo Deus trazendo uma resposta de oração. Um apóstolo que orava aflito, porque ele queria se livrar de algo que Deus havia colocado sobre a vida dele. Aleluia, irmãos. As coisas de Deus, às vezes, irmãos, ela é muito simples de se compreender, mas ao mesmo tempo, se nós não tivermos uma ligação com Deus, não se compreende. Espera, escute para você ver. A Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, que é consolador, é isso? Que é orientador, que orienta a igreja, que orienta o crente. Só que quando nós olhamos para o Velho Testamento, a
A Bíblia fala que sobre o rei Saul, um espírito, irmãos, o atormentava. Mas um espírito da parte de Deus, um espírito liberado por Deus para atormentar a vida de Saul. E a única coisa que afastava esse tormento, aleluia, é quando, aleluia, chamava Davi, e Davi pegava a sua harpa, e Davi começava a dedilhar a sua harpa. A Bíblia diz que esse era o único momento que aquele espírito atormentador se afastava da vida de Saul. Deixa eu te dar um conselho de homem de Deus. Quando as coisas não estiverem muito bem do seu lado, abra sua boca, louve o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cante louvores a Deus. Manda glória a Deus. Cante louvores a Deus, aleluia. Que o louvor vai fazer você se esquecer das suas feridas. O louvor vai fazer você se esquecer que alguém te perseguiu, que alguém te caluniou, que alguém deu de dedo em você e quis colocar você à prova acerca do Deus que você está servindo. Quantas pessoas poderiam olhar para o apóstolo Paulo e Silas dentro daquela prisão e dizer: escuta, onde é que está o Deus de vocês? Onde é que está o Deus que vocês defenderam lá na rua, repreendendo aquele espírito de adivinho que atormentava a vida daquela adolescente, daquela jovem, que usava, escravizava aquela jovem, para que os senhores da cidade viessem ainda arrecadar fundos com aquela opressão. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Paulo e Silas, ao invés de murmurar, Paulo tinha uma experiência com Deus tremendo, irmãos. Paulo, ele tinha um entendimento que se ele adorasse a Deus na hora da adversidade, a solução de Deus viria. A igreja precisa entender que se nós adorarmos a Deus na hora da luta, nossa vitória vem. Se nós adorarmos a Deus no momento das nossas aflições, o Espírito Santo desce sobre a nossa vida, vem uma palavra de consolo, de esperança, uma palavra que nos coloca de pé, uma palavra, irmãos, que nos reanima, que nos dá força para se levantar e dizer: não, eu posso, porque Deus é na minha vida, irmão. Aleluia! Quantas pessoas que mencionam na Bíblia e diz: disse o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Você sabe, irmãos, o que o apóstolo Paulo passou? Você sabe o que o apóstolo Paulo teve que enfrentar e superar e vencer, para depois pegar ali, irmãos, e escrever esse versículo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque tudo aquilo que você imaginar, irmão, de sofrimento, o apóstolo Paulo havia enfrentado. Enfrentou naufrágio, enfrentou prisões, caiu na mão de salteadores, foi espancado, aleluia. E depois de tanta experiência, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, ele quis dizer: eu posso todas as coisas. Quantos têm orado aqui em prol de algo? Dá um sinal com sua mão. Aleluia. Será que só tem meia dúzia orando em prol de alguma coisa? É, Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Dentro que você tem apresentado para Deus na sua oração, você está pronto para a resposta? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está pronto para a resposta de Deus? Não? Às vezes nós saímos de casa, porque não pode orar. Aleluia. Em nome de Jesus, eu vou lá fazer esse negócio, vai dar certo. E quando nós chegamos lá, não dá certo. E aí nós voltamos questionando. Por quê? Porque nós achávamos, nós acreditávamos, nós estávamos cientes que eu usar o nome de Jesus e vai dar certo. Mas por que não deu? Porque tem um que conhece as consequências do dia a dia é Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Se a Bíblia diz que Deus não dá um fardo além daquele que nós não possamos suportar, então há muitas orações que não são respondidas. Aleluia. Existem orações que não são respondidas também. Deixa eu explicar para a igreja, para os obreiros, para que aprendam em Cristo Jesus, aprendam na Bíblia. Existem coisas que nós não recebemos porque nós pedimos mal. A Bíblia espera
gastar com vossos prazeres e vossos deleites. Quantas pessoas, irmãos, que oraram para Deus dar carro aqui? Eu fui um. Aleluia. Deus, eu quero um carro para fazer a sua obra. É assim mais ou menos, 90%. Depois para carregar a família, só Jesus na causa. Não é assim, irmão? Agora você fala, Deus, eu quero um carro exclusivamente para minha família. Muda o negócio, irmão. Depois tudo que você quiser será acrescentado no memorial de Deus. Amém? Alguém me procurava certa vez, pastor, eu quero consagrar o meu carro. Não, peraí, irmão. Vamos mudar a conversa aí. Você quer que eu ore, abençoe o teu carro, você quer que consagre o carro? Não é consagrar, não. Se eu consagrar o teu carro, ele é de Deus. Você pode ir que você for daqui, pode largar com documento, com chave e com. Mas ir lá orar e abençoar, como nós fizemos no carro do missionário Patrícia, muda o negócio. Sabia? Aí muda a conversa. A Bíblia é muito sábia, nós temos que ser sábios nas nossas orações. Amém, irmão? Quando se ora por um filho, Deus, eu vou colocar o meu filho nas tuas mãos e eu quero que o Senhor trabalhe na vida dele. Qual é o teu desejo? Que Deus vai lá e fica passando a mão na cabeça do abençoado? Vão lá, filho, porque a mamãe está orando. Vamos lá, porque o papai está orando. Não, irmão, não é assim não. Se for preciso, Deus vai lá, vai meter o cajado dele, vai arrebentar com ele, vai trazer para lá, para honrar toda a ação. Aleluia. E aí depois, não, Deus, se fosse assim, eu não queria. Quer um exemplo não espiritual? Cidade de Iguaraçu, havia um jovem lá, o nome de Jade. Quando ele aloprava, irmãos, ele enfrentava a polícia, ele enfrentava a sociedade, ele arrebentava com tudo. E numa certa feita, ele estava dentro de casa, quebrando tudo. E a sua mãe pega o telefone e liga para os soldados da cidade, soldado do Natal e soldado do Calbi, para que eles fossem lá. E eles foram com a viatura. E quando se depararam na frente daquela casa, a mãe disse, olha, eu quero que vocês apenas entrem lá e conversem com eles. Ele disse, nós não somos conselheiros, nós somos autoridade. Nós viemos aqui para buscar o teu filho. Se a senhora nos permitir, nós vamos entrar e vamos levar ele, nem que for moído na cacetada, porque ele é acostumado a enfrentar a autoridade. Nós vamos mostrar para ele que nós temos autoridade. Não, se for assim, pode deixar. Mas então, infelizmente, senhora, ele vai arrebentar com a casa da senhora. Irmãos, nós precisamos estar prontos, preparados para aceitarmos a vontade de Deus. Aleluia. Olha a oração de Jesus lá no Getsemane, uma das últimas orações feitas por Cristo Jesus antes do Calvário, para você me entender. Jesus dobra o seu joelho. Jesus ali, ele sente a agonia da morte. Jesus ali, ele sente o peso dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E Jesus sabia que o que ele ia ter que enfrentar seria muito difícil. E ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu bebo, mas se não for, todavia seja feita a sua vontade. Nós oramos assim, oramos? Aleluia. Senhor, eu estou orando, mas seja feita a sua vontade. E não paramos para analisar qual vai ser a vontade de Deus, irmão. Amém? Não paramos. Eu ministrava na nossa igreja sede uma certa feita, e quando eu olhei para uma jovem irmã daquela igreja, eu disse, chama ela aqui na frente que eu tenho algo para a vida dela. E nós nos chamamos para a irmã, Deus fala no meu coração, que você tem feito um pedido a Deus há vários dias, mas sabe qual é a resposta de Deus para você, irmã? Ela regalou o olho, brilhou, porque ela esperava uma resposta totalmente ao contrário do que eu tinha para passar para ela. Disse, Deus manda te dizer que a resposta para você é não. E eu vi o semblante dela descair na hora. Aleluia. Porque o que ela estava planejando para ela, amém, irmãos? O seu conceito, o seu pensamento poderia ser a melhor coisa da vida dela, mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, lá na frente seria queda, seria abismo. Amém? O apóstolo Paulo lhe dobra o joelho por 3 vezes e ora a Deus, Senhor. Eu acredito que seria assim a oração que a Bíblia estipula, não falo quais seriam as formas, tipo assim, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Eu prego a sua palavra, eu anuncio o teu evangelho, mas olha o que eu vivo,
Olha o povo se levantando, olha o povo apontando. O apóstolo Paulo escreveu uma certa Aleluia. que eu curo a muitos. Só que eu sou enfermo. Já parou para imaginar, irmão? Eu conheço pastor, irmãos, que orava e Deus curava pessoas do câncer. Ele morreu canceroso. Ele morreu canceroso, irmão. Aleluia. O profeta Eliseu orou, irmãos. Aleluia. E ressuscitou um jovem após a morte. Orava e Deus curava na hora. O profeta Eliseu morreu acamado em cima de uma cama, enfermo. Aleluia. Servir a Deus, irmão, não isenta da enfermidade. Servir a Deus não isenta dessa adversidade. Olha o exemplo aqui, um espinho na carne, colocada por Deus. Você já parou para imaginar isso? Você analisa uma coisa, às vezes nós passamos situações dificílimas e nós simplesmente atribuímos isso tudo a Satanás. Não é assim que o crente acostumou? Tudo que é ruim, tudo que é o contrário daquilo que nós almejamos, nós atribuímos ao diabo. O diabo fechou as portas, o diabo se levantou, o diabo está perseguindo, mas nós temos que parar para entender se não é Deus que está permitindo. Amém? Nós temos que entender se nós estamos sendo tentados ou provados. Há uma diferença em ser tentados e ser provados. Há uma certa denominação, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eles apregam, eles falam, eles dizem que Deus não tenta ninguém e que Deus não prova ninguém. Eles afirmam categoricamente, irmão, igreja, Deus não prova ninguém. Você concorda com isso? Quem concorda que Deus não prova ninguém? Se você acha que Deus não prova ninguém, dê um sinal com a sua mão. Eu só quero te provar o contrário. Repita comigo. Deus tinha um amor muito grande pela vida de Abraão. Porém, Deus colocou Abraão à prova. Deus tinha um carinho, Deus tinha um amor tão grande pela vida de Jó, que defendia Jó diante de Satanás, que colocava Jó no patamar elevado diante de Satanás. Está vendo sobre a terra? Lá existe um homem por nome de Jó. Ele é o ponto referencial, ele é diferente de todos. Porém, Deus colocou Jó à prova. Você não está livre de tentações. Você não está livre de ser provado. E você não está livre também de Deus te dar uma resposta totalmente ao contrário daquilo que você está pedindo. Totalmente ao inverso. Amém, queridos? Aleluia. Olha essa resposta. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, aleluia, na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Sabe qual é a melhor forma? Sabe a única maneira que leva o homem a entender quase que 100% que é Deus que está falando muitas vezes? Quando você se depara com uma pessoa leiga, pregando a palavra de Deus com ousadia tremenda, dando mistérios ocultos de Deus. Aí as pessoas vão entender realmente é Deus. Por quê? Porque aos olhos, irmão,